Campina Grande, quinta-feira, 6 de fevereiro. Hoje celebra-se o Dia do Agente de Defesa Ambiental. Profissionais estes que lutam a cada dia pela segurança e pelo bem-estar e bem comum de toda a sociedade. Parabéns a todos os agentes pelo transcurso do seu dia. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o reverendo Antônio Júnior trazendo a conclusão da palavra que nós ouvimos ontem. Você também ouvirá ainda o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema autoestima. Sabemos que há muitas pessoas que, diante dos obstáculos, das dificuldades, das crises, das decepções e também por se encontrarem depressivas, elas então mantêm-se num estado emocional e psicológico de baixa estima. Elas não se sentem realizadas, elas sempre estão sentindo que falta alguma coisa para se sentirem bem, de bem consigo mesmo. Por isso, não perca, dentro de instantes, o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre autoestima. Mas antes, quero lembrar a todos os nossos irmãos e amigos, internautas, telespectadores, principalmente que residem em Campina Grande, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. Temos um departamento denominado Soldados de Cristo, que prepara crianças, jovens e adolescentes a seguirem a carreira militar. E se você desejar matricular o seu filho nestes sábados, a partir das 14 horas, as matrículas estão abertas para o ano letivo. Procure a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, principalmente você que reside em Campina Grande. Matricule o seu filho, vale a pena ele fazer parte do departamento dos Soldados de Cristo. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema autoestima. Recebi certa feita uma jovem para aconselhamento. Ela estava muito depressiva, com seu semblante abatido, e ela me contou o seu drama. Ela tinha uma irmã mais jovem do que ela, muito graciosa, e os pais, por esta causa, deram mais valor a esta irmã do que a ela. Colocaram a irmã numa escola particular e ela numa escola pública. Compravam roupas, calçados mais bonitos, mais requintados para a irmã e para ela, roupas e calçados de segunda qualidade. Isso produziu nessa jovem um complexo de inferioridade, uma autoestima achatada. Isso a levou a uma depressão e chegou ao ponto dela tentar dar cabo da sua própria vida. Às vezes os pais cometem este erro de valorizar mais um filho do que outro, de amar mais um filho do que outro, de elogiar mais um filho do que outro, de exigir o mesmo desempenho dos filhos quando poderiam exigir apenas o mesmo empenho. E isto produz uma doença emocional, isso produz uma dor na alma, isso produz uma angústia no coração, que leva a pessoa a se autodesvalorizar. Como é que você vence esses dramas emocionais? Entendendo que ainda que seus pais não planejaram o seu nascimento, Deus planejou. Você foi planejado por Deus, amado por Deus, mesmo antes de você nascer. Você é precioso para Deus. Você é uma pessoa exclusiva, singular, única na história. Não permita que seus sentimentos sejam terceirizados. Não permita que o que as pessoas falam ou pensam a seu respeito determinem quem vai ser você. Você tem valor. Você tem valor para Deus. Então ame a você mesmo, para que você possa viver uma vida bonita, feliz,
independente de quem você é no performance físico ou do que as pessoas falam a seu respeito. Você é precioso, você deve amar a você mesmo e então você vai ser muito feliz. E quando ele disse, está tudo bem, logo veio ao meu coração esse entendimento, que esse é o pior juízo de Deus na vida de uma pessoa. É quando ele está numa situação de pecado, totalmente integrado ao mundo, ao paganismo, à infidelidade com Deus, e ele não sente nenhum tipo de sentimento de arrependimento, de qualquer outra coisa. Às vezes a gente diz, brincando, isso não é bíblico, né? Vem na dor ou vem no amor. Isso não é bíblico, não tem isso na Bíblia. Né? Mas a gente costuma dizer que virou uma tradição nossa, né? Ou vem na dor ou vem no amor. O fato é, irmãos, que bendito seja Deus se coloca algo no nosso corpo, nos ferindo para que a gente volte para Ele. Porque pior é prosperar, ter saúde, estar bem, mas longe dos caminhos do Senhor. Por certo, muitos dos israelitas estavam assim, felizes porque Israel acaba de fazer alianças com o Egito, aliança com os assírios. Havia então uma festa, banquetes, havia comemorações, grande império assírio, guerreiros, adentrem aqui, vamos festejar. Vamos casar os filhos com as filhas. E deixaram, na verdade, de estar com o Senhor Todo-Poderoso. E isso fez com que então Deus tomasse uma decisão dura, drástica, que até hoje nos chama a atenção quando nós lemos o texto. Case com uma mulher de prostituição, tenha filhos com ela. E dê os nomes que o significado é o que vou dizer. No entanto, a partir do versículo número 10, nós temos, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. E o que é isso? Deus está lembrando da sua aliança. Ele não prometeu isso para Abraão, para Isaac, para Jacó. Não lembrou isso para José, não lembrou isso para todos os descendentes de Abraão. Ele não fez uma aliança com Abraão. Essa aliança, o tempo todo, Deus se levanta e diz, mas eu fiz uma promessa de que o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E aqui esse texto ele começa essa promessa de restauração. Porque embora Deus estava trazendo esse juízo para Osés para simbolizar a situação lastimável que o povo estava, Deus é essa divindade, é esse ser poderoso, mas sobretudo misericordioso, gracioso, amoroso, que prefigura nessa figura de Oséias. Oséias representa Deus nesse texto, um marido fiel, um marido que se submete à sua esposa, mesmo ela sendo infiel, mesmo ela sendo como ela está sendo descrita aqui, mulher de prostituição. Então, uma coisa que o nosso coração humano vai logo dizer assim, ei, casa com aquela mulher ali, que ela vai ser infiel a tu. Quem é o homem que queria? Quem de nós se submeteria a isso? Ninguém.
Ninguém. Quem ia querer um troço desse, né? Assim, né? Ninguém ia querer. Porque é ilógico, é insano, é louco, é arriscado. Mas Deus se submeteu a isso. Por isso que o amor dele é um amor incondicional. Deus ama diferente do nosso amor. E aí essa relação de Oséias com Gomer simboliza justamente isso. Gomer somos nós, o povo de Deus, a igreja, o Israel. E Oséias, Deus, fiel, cumpridor das suas promessas, da sua aliança. Quando a gente vai casar, a gente não diz, eu prometo fidelidade até que a morte me separe, não é assim? Então, Deus é essa representatividade de fidelidade. O que Ele disse, Ele cumpre, cabalmente, cada risco, cada palavra, cada coisa, Ele vai cumprir. Mas infelizmente nós não somos assim. E aí nós precisamos desse marido amoroso, gracioso, que não olha os nossos erros, mas que nos ama incondicionalmente. Porque se não houvesse esse amor de Deus, nós não teríamos como alcançar a salvação. Louvado seja Deus pela sua promessa de redenção, de restauração, como aqui está prefigurado no texto de Oséias. Ele promete restauração porque ele lembra do que ele prometeu. Versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamei o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, fervor. Versículo 1 do capítulo 2. É a promessa de restauração. Mas nessa promessa de restauração de Deus, nesse versículo 1, há um chamado para o arrependimento. Porque mesmo pela infidelidade do povo, mas o marido não quer que ela continue infiel. O marido vai ensinar as coisas corretas. O marido vai dizer aquilo que ela precisa melhorar, aquilo que ela precisa deixar. Então a mensagem também de Oséias para nós como igreja é de que a igreja, ela não é configurada de infidelidade. A igreja é configurada de aprendizado, de abandono de pecado e de buscar fazer o melhor para o seu marido. E uma das coisas mais importantes que o marido quer da esposa é honra. Amém, meus irmãos? É verdade. E sobretudo, fidelidade. Quem nós estamos colocando o nosso coração no lugar de Deus? Quem é que de fato está se construindo no nosso coração e se fazendo um ídolo, substituindo o nosso Deus? E aí há um chamado para o arrependimento no versículo número 1 do capítulo 2. Deus instrui Oséias a dizer ao povo: dizei a vossos irmãos, o meu povo, e às vossas irmãs, compadecida. Há uma mudança aqui, uma chamada à restauração. O arrependimento é o retorno ao seio do amor e da misericórdia de Deus. E isso nos ensina que mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus nos chama a voltar a Ele, a reconhecer nossa posição de filhos e filhas amadas. Em Oséias, então, nós percebemos e aprendemos duas coisas importantes do ser de Deus. A primeira delas, a ira de Deus. A ira de Deus, irmãos, é compreendida como um atributo santo e justo, que reflete a sua reação àquilo que é contrário à sua natureza perfeita e santa. Então, a ira de Deus não é a nossa ira, que quer vingança. A ira de Deus é algo santo, é da sua natureza perfeita. A ira de Deus é como se ele olhasse para uma coisa impura, ele não compactuasse com aquilo, porque a sua natureza não permite aquela compactuação.
a ira de Deus, ela não é uma emoção descontrolada, como ocorre conosco, mas é uma expressão da sua justiça contra o pecado e contra a rebeldia. A ira de Deus é resultado do amor dele pela sua santidade, pela sua glória e pela sua criação. Então é como se Deus ele não pudesse suportar as coisas erradas, porque ele ama a sua santidade, ele ama a sua glória, ele ama a sua criação, e ele não pode deixar isso. É como se o pai tivesse um menino que roubasse assim: muito bem, menino, vai lá roubar. O que o pai faz? Antigamente, há uns 40 anos atrás, dava uma surra, né? Hoje fica bem emboluado, ele não sabe o que faz, mas ele não aceita aquilo. É ou não é verdade? Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Quando ele escreve Efésios, capítulo 2, verso 3, ele vai enfatizar, Paulo, que a ira de Deus é direcionada contra o pecado, mas não é separada da sua misericórdia. Então, ele odeia o pecado, mas a misericórdia que também está no seu ser, resgata o miserável pecador. Na cruz de Cristo, a ira e a graça de Deus se encontram, ou se encontraram, porque ele satisfez a sua justiça, enquanto ele ofereceu salvação aos pecadores. Então, a ira de Deus, ela é necessária para manter justiça, e que ela é um aspecto inseparável do seu caráter perfeito. Então, quando Deus olha para Israel e vê aquela situação que o povo estava, a sua ira santa, misericordiosa, não podia deixar aquilo. Portanto, ele chama Osés e pede para que, manda que Osés case com a mulher de prostituição para falar ao povo. Ou seja, esse relacionamento impuro é a demonstração da ira de Deus com justiça, com misericórdia, com amor incondicional. Então a gente vê um segundo aspecto da natureza e do atributo de Deus: a fidelidade dele. A fidelidade de Deus reflete a sua imutabilidade e também a sua verdade. Aquilo que ele disse, aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu, ele há de cumprir, porque ele não muda. Amém? Ou seja, irmãos, significa que Deus sempre cumpre suas promessas, age de acordo com a sua palavra, e ele é absolutamente confiável. Sua fidelidade não depende das circunstâncias humanas, mas da sua própria natureza, que é perfeita e imutável. Se ele revela que em Cristo Jesus nós temos salvação, pode confiar, porque ele é fiel para cumprir o que ele disse. Entenderam? A fidelidade de Deus está em nós confiarmos no que ele disse, porque ele vai cumprir. Quando Jeremias escreve Lamentações 3, 22 e 23, texto muito conhecido, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias estava no cativeiro babilônico, estava sofrendo as agruras da escravidão, longe do seu povo, longe da sua cidade, subjugado a um rei pagão. E quando o desespero tomava conta do povo, ele tem essa lembrança. E aí ele traz à memória que Deus é fiel. Isso quer dizer o que para o crente? Quer dizer que qualquer circunstância que nós estamos passando, Deus é fiel para cumprir com aquilo que ele disse. E que qualquer situação há de passar, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deuteronômio 7:9 diz:
Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Isso de fato evidencia que a fidelidade de Deus é uma garantia para todos os crentes. A fidelidade de Deus é um fundamento que traz segurança da salvação, porque Ele é fiel para completar a boa obra que começou, segundo Paulo escreveu aos Filipenses 1:6. Então, a fidelidade de Deus também é a base da nossa confiança em tempos de adversidade, porque Ele nunca falha em cumprir aquilo que Ele aliançou, aquilo que Ele jurou, aquilo que Ele prometeu. E Ele fez isso de forma graciosa para nós, o seu povo. Com isso, meus irmãos, a mensagem de Oséias é uma mensagem que traz a ilustração do amor incondicional de Deus, de um marido que, independentemente da infidelidade da esposa, ele continua amando e trazendo a esposa para um relacionamento fiel. Então, essa representatividade e aplicabilidade para a igreja é que Deus continua fiel a Ele mesmo, e se Ele é fiel a Ele mesmo, consequentemente Ele é fiel a todos aqueles que confiam na Sua palavra. Existe um errozinho teológico numa música, mas assim, a gente releva, a gente passa, quando a gente diz no final: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim. É um erro teológico, porque Deus não é fiel a nenhum ser humano, porque nenhum ser humano é capaz de despertar a fidelidade de Deus. Deus é fiel a Ele mesmo. Mas não se preocupe não, pode continuar cantando, não tem problema não. Pode continuar cantando, mas é um erro teológico quando você vai para o texto, porque você não vê nenhum texto dizendo que Deus é fiel a ninguém. Ele é fiel a Ele mesmo. Ou seja, a base da fidelidade de Deus não é o ser humano, é Ele mesmo. Por isso que é seguro, amém? Entenderam? Por isso que é seguro, você pode confiar. Por quê? Porque Ele jurou nele mesmo, e não em nós. Amém? Então, hoje, irmãos, nós somos convidados, diante desse texto, diante da abertura dessa série, nós somos convidados também a refletir o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa devoção ao Senhor. O texto de Oséias nos faz esse constrangimento, esse chamamento, nos leva a fazer essa análise. O que é que mais importa? Como eu estou diante de Deus? Quando a gente estava expondo Filipenses, teve um texto de Filipenses lá no capítulo 2, que Paulo, ele exortava a igreja de Filipos, para que a igreja de Filipos andasse em unidade. E nessa andada de unidade, ele foi trabalhar sobre a questão de que deve haver humilhação. Aí ele vai e diz assim, aí provavelmente alguém tem dito, mas Paulo, qual é o exemplo de humilhação que o senhor pode nos ensinar? Ele diz, Cristo. Deus se humilhou, desceu, não é? Foi esbofeteado, cuspido, vilipendiado, levou a cruz, foi morto na cruz. Quer humilhação maior do que essa? Mas Cristo fez aquilo tudo por quê? Porque tinha um propósito. Então, muitas vezes, nós precisamos ser humilhados para ter um propósito na igreja. Que propósito é esse? A unidade da igreja. Então, se eu continuasse, não, é do meu jeito, é do jeito que eu quero, é assim, e tal, e tá errado, você automaticamente coloca-se numa posição de que você não muda de opinião, então você já não tem mais relacionamento com outra pessoa. E como é que isso vai se dar de unidade? Entenderam? Então, meus irmãos, a mensagem de Oséias se assemelha a isso.
Ou seja, Deus ele tem um foco no seu povo e a expansão do crescimento do seu povo para a salvação de outros povos. Mas como isso vai se dar se a própria igreja a qual ele é representado na terra não anda em unidade, não ama o Senhor e não se humilha diante do Senhor? Amém? A humilhação aqui que a gente fala não é uma humilhação de forma pejorativa. A humilhação que se fala é de você entender que você precisa tirar o seu eu para que você se submeta ao que Deus quer para a sua vida. Amém? E esse exemplo de Jesus, deixa eu trazer de volta esse exemplo de Jesus. Ó. Jesus é quem? Deus, amém? Sim, eita igreja, amém? Jesus é Deus, amém? Ou você é unicista, ou você como é o outro, que dá o demiurgo, ou você é adventista, não, testemunho de Jeová, que diz que Jesus é um demiurgo, é um Deus menor. Não, nós somos trinitarianos, amém? A irmã Adriana falou aqui no louvor, né? A trindade de Deus, amém? Então isso quer dizer que Deus é Deus. Aí ele se humilha e vem morar com a gente aqui, não é? Ele não veio? Sim ou não, irmãos? Vocês acreditam ou não? Amém. Aí ele vive com a gente aqui. Aí ele fica olhando assim os erros dos caras, a infantilidade do povo. E ele lá. Aí quando ele chega na idade adulta, aí ele começa o ministério. Aí é expulso de algum lugar, é acusado de reacionário. Quer tomar o lugar de César e não sei o quê. E aí começa a chatear ele. E ele lá quietinho. O que é que Jesus podia fazer com esse povo? Dar uma palavra meio fulminar todo mundo, sim ou não? Eu pergunto a vocês, depois de toda a humilhação e da morte, Jesus deixou de ser Deus? Aí Paulo pega logo esse exemplo. É pesado, né? E joga para nós assim, tu quer exemplo de humilhação? Não é isso. Isso quer dizer, irmãos, que você pode ser humilhado, xingado, vilipendiado, morto, apedrejado, mas nunca tu vai deixar de ser crente. Tu nunca vai deixar de ser filho de Deus. Tu nunca vai deixar de ser de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pode humilhar, pode dizer, pode o vizinho, pode o patrão, pode o que for. Você nunca vai deixar de ser de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a permanecer firmes em sua verdade, em seu amor. Agradeço a você, internauta, telespectador que esteve conosco, que você tenha um dia abençoado sobre os cuidados e a proteção do nosso Pai Celestial. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o conjunto Embaixadores de Sião, louvando a Deus com esta belíssima música, Cristo é a ponte que une o homem a Deus. E até amanhã, se Ele assim nos permitir. Jesus é a ponte que está sobre o rio de lutas, para o homem cansado poder do outro lado chegar. Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar. Louva a igreja. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem. Jesus dá força ao homem que está sem coragem, levanta o abatido e
e ao fraco Ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem aos céus. Cristo é a ponte que